Qual a real aparência dos anjos? Quando a gente vê fotos, filmes ou revistas, os anjos parecem muito bonzinhos. Sempre eles têm duas asas, eles têm cabelos encaracolados, olhos azuis. Eu acho até mesmo que eu não vou poder ser anjo dessa forma, não é verdade? Mas quando a gente vê o texto bíblico, traz uma confusão muito grande, porque a gente vê vários formatos diferentes de anjos. Eu vou até te surpreender. Às vezes um mesmo anjo, ele pode ter mais de uma aparência. Alguns dos anjos são completamente assustadores. Alguns estão descritos, outros a gente pode imaginar um pouquinho, como você vai ver. Então vamos tentar entender quem são os anjos, realmente qual a real aparência deles e por que a aparência deles vai ser com 4 faces, tantos olhos e assim por diante. Vamos tentar entender isso aqui melhor. Então, na Bíblia, para começar, nós vemos algumas aparições de anjos. Por exemplo, Abraão. Abraão, quando ele tinha 99 anos, ele tinha acabado de fazer a circuncisão, quando Deus manda 3 anjos para eles. Mas agora você tem que prestar muita atenção. Ele pensou que eram 3 viajantes, ele não reconhece eles como anjos, a ponto de que ele oferece para eles comida. Eles vêm até a sua tenda, são 3 anjos. Por que 3 anjos? Nós sabemos que os anjos são criaturas espirituais criados por Deus para fazer determinadas missões. Sejam anjos bons, sejam anjos maus, como, por exemplo, os demônios que nós falamos, e assim por diante, o anjo da morte, tá? Também são criaturas criadas por Deus, que eles não têm poder próprio. Todos vão fazer a vontade de Deus, Satanás, como a gente vê no livro de Jó. Mas então, Abraão recebe 3 anjos, como eu falei, em formas de pessoas. Um deles era o anjo Rafael, que ele veio trazer a cura para o próprio Abraão, que tinha feito a circuncisão. O nome dele é Rafael, que em hebraico significa Refá, ou seja, Deus traz a cura. Então, a cura, Deus muitas vezes vai fazer através desse anjo. Às vezes a gente vai vê-lo, às vezes a gente não vai vê-lo, talvez a maioria das vezes. Outro anjo que veio foi o anjo Miguel. Ele veio falar para Abraão que a esposa dele teria filho. Ela tinha 90 anos, Sara. E assim foi exatamente o que aconteceu. Abraão com 100 anos, Sara com 90, nasceu finalmente Isaac. E o terceiro era Gabriel. Gabriel, ele vem falar para Abraão: saiba que Deus vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Essas 2 cidades, na verdade, tinham mais 3 cidades que seriam destruídas. Então, Gabriel, ele foi se revelar. Agora, eu acabei de falar para você, então, Gabriel se revelou como um ser humano. Também, quando eles vão até Ló, e na verdade para Ló só vão 2 anjos, só vai Miguel e Gabriel. Miguel vem salvar Ló e a família dele, e Gabriel vem fazer a destruição de Sodoma. Ele também reconhece eles como seres humanos, ele também dá para eles comida, não, eles vão fingir que eles estão comendo qualquer coisa assim, mas essa é a aparência. As pessoas do lugar, quando souberam que Ló tinha visitas, tá? Não obrigatoriamente eles viram, mas eles falam: olha, traz eles para fora, a gente quer conhecê-los, a gente sabe que as intenções não eram boas. Mas se você olhar agora, o mesmo Gabriel, quando ele se revela para Daniel, o que acontece? Daniel tem a visão do anjo e ele fala que ele ficou completamente assustado, enfraquecido, ele passou semanas enfermo até conseguir se recuperar de tamanho susto. Então a gente está vendo um anjo Gabriel que aparece para Abraão. Aí você fala: poxa, mas Abraão era um grande justo, pode ser que para ele, então Gabriel não era assustador, mas e Ló? Ló não era um grande justo. Aí a gente volta para Daniel, que também era um grande justo. A aparição do mesmo anjo Gabriel é completamente assustadora. Ele ficou de cama. Agora a gente está falando de uma pessoa de um nível espiritual muito grande, que teve muitas e muitas revelações divinas. E mesmo assim, o susto que Daniel tem é enorme. Então a gente vê o mesmo anjo Gabriel de formas diferentes. Qual seria a aparência do anjo Gabriel na destruição de 185 mil soldados assírios? Naquela noite fatídica que eles iriam avançar, destruir, atacar Jerusalém, e acabam morrendo todos
por uma praga divina que veio através do anjo Gabriel, tá? Todos acabaram morrendo, como ele se revelou para esses 185 mil soldados. O que a gente sabe é que todos morreram, não ficaram somente enfermos. Outras aparições assustadoras a gente vê, por exemplo, com Gideão. Deus escolhe Gideão para ser o novo juiz no livro de Juízes. E quem é que vai falar isso para ele? É um anjo. Quando Gideão vê o anjo, ele fica tão assustado, ele fala, meu Deus, o que é isso? O anjo fala, não se preocupe, você não irá morrer. Ou seja, a gente sabe que Gideão, quando viu o anjo, ele pensou, eu vou morrer. Se eu vi uma criatura assim, eu não tenho chance nenhuma. E o anjo acalma ele, fala, calma, tá tudo bem, eu venho aqui, eu tenho uma missão, eu tenho uma mensagem de Deus para você. A gente vê isso também com o pai de Sansão. Quando vem um anjo e fala, olha, o filho, tá, que está na barriga da sua esposa, ele vai ser sagrado, tem um monte de leis, ele fica tão assustado, mais uma vez vem esse anjo e fala, não se preocupe, você não irá morrer. A gente sabe que Manoah, o nome do pai de Sansão, pensou que nesse momento ele iria morrer. Então a visão para ele era assustadora. Não quer dizer assustadora que ele tinha chifres de um lado ou de outro, alguma coisa assim, mas é uma visão de algo completamente diferente daquilo que um ser humano normal está acostumado. Mais uma vez é importante você entender que quando Deus manda esse anjo e ele manda dessa forma, existe um motivo específico para assim ser com Gideão, para assim ser com Manoah, o pai de Sansão. Existem casos que a Bíblia traz uma descrição muito detalhada, porém, eu quero te ensinar até o final desse vídeo que você entenda isso corretamente. Mas vamos antes pelo lado literal o que está escrito. Se a gente pega a profecia de Ezequiel, a gente vê sobre os anjos chamados de querubins. Esses anjos, eles tinham 4 faces e a gente vai ver que esse negócio de 4 faces vai aparecer também outras vezes. E eles têm 4 asas, cada um deles. Então a gente está falando de alguma coisa muito grande. Depois há a descrição que os seus pés eram pés direitos, as plantas dos seus pés, como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a luz do cobre polido. Então você vê que é uma visão muito especial e realmente uma pessoa entender, ver um querubim, 4 faces, 4 asas, pés todos direitos, o cobre reluzente é algo muito estranho para o ser humano, mas isso é pouco se a gente compara com o que se chama Ofanim. Ofan em hebraico significa algo redondo, e você vai entender agora porque também são chamados dos animais divinos, não animais normais, tá? Uma espécie muito elevada de anjos. Quando a Bíblia fala sobre eles nos profetas, ela traz que eles tinham uma roda na terra junto aos animais, ou seja, o nome desses anjos, Hayot, no hebraico bíblico, para cada um dos seus 4 rostos. Mais uma vez, como eu te falei, essas rodas que eles tinham eram tão altas que metiam medo, mas não terminava aqui. E as 4 faces tinham as suas cambas cheias de olhos. Então a gente está falando de círculos, vários círculos, e cada um desses círculos está cheio de olhos. Assim era a visão desses Ofanim, dessas Hayot. Então não tenho dúvida que se uma pessoa tivesse a capacidade de ver isso, ele não ia dormir bem naquela noite. A gente também pode trazer o exemplo dos serafins, que eles têm 6 asas. 2 asas superiores, 2 no meio, 2 para baixo, que cobrem o seu corpo completamente. E eles também se aparecem com 4 rostos, com 4 faces. Nada disso do que a gente está falando até agora é à toa. Todos esses números e 4 fases, e um tem 4 asas, outros têm 6 asas. Isso significa que eles têm níveis espirituais completamente diferentes. Quando a gente fala das Hayot, que eles têm um monte de olhos, é claro que isso aqui é uma metáfora sobre algo que eles veem
tudo o que acontece nos mínimos detalhes. Mas anjos ainda mais assustadores a gente vê na profecia de Daniel. Muitas pessoas não entendem que, na verdade, isso aqui são anjos. Daniel teve aquela visão das 4 nações. Essas nações são representadas por 4 tipos de animais que eles vêm do mar, vêm dos oceanos, mas, na verdade, são 4 tipos de anjos. A descrição é realmente terrível. O primeiro era um leão com asas de águia. O segundo era um urso com 3 costelas entre os seus dentes. Já o terceiro era um leopardo com 4 cabeças e 4 asas de aves. Já o quarto animal, diz o próprio Daniel, ele era terrível e espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro e 10 chifres. É muito importante você entender que, na verdade, essas são visões que Deus coloca o anjo dessa forma e cada um desses detalhes tem um significado. Por que são 10 chifres? Por que são 4 rostos? Por que de uma vez Gabriel aparece dessa forma para Abraão, mas para Daniel ele parece extremamente assustador? E se a gente pensa em Jacó, que ele encontrou o anjo de Esaú, muitos dizem que era o anjo da morte, ele lutou contra ele. O que ele não deve ter passado? Essa briga, a gente parece, né, que é uma briga física, mas não tem dúvida que se a gente está falando de uma luta, uma batalha entre Jacó e um anjo, a gente entende que essa é uma batalha muito mais espiritual do que física. O significado dela é muito mais profundo do que simplesmente 2 pessoas ou 2 entidades que elas estão batalhando, guerreando, lutando, batendo uma na outra. É muito, muito mais profundo do que isso. Não há dúvida que a aparência do anjo que foi lutar contra Jacó, que não há uma descrição na Bíblia escrita, era terrível. E mesmo assim, Jacó conseguiu sobrepujar esse anjo. Então a gente aprende que a Bíblia traz sobre a aparência dos anjos é completamente diferente daquilo que parece nos livros, nas ilustrações, para a gente dar para as crianças. Fazer dessa forma tá tudo bem, mas quando a gente entra realmente no tema do estudo dos anjos, então é importante entender a aparência de cada um deles, com cada um desses detalhes. Não é à toa que a Bíblia revela isso, e isso você vai conhecer muito mais se você tiver a tradição oral. Aí você vai entender o simbolismo de cada uma dessas partes dos anjos.